de falar, de trazer também, né, as dúvidas e os conceitos que cada um quiser anotar. Como é uma aula mais teórica, gente, com base em conceitos da nossa matéria, da nossa existência, então, se vocês quiserem anotar, tirar alguma dúvida, vocês ficam à vontade, então, eu vou ter que fazer essa parte também mais cartesiana da fenomenologia humana, tá? Então, eu vou primeiro compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. E hoje nós vamos falar, então, dentro dos nossos estudos, do inconsciente coletivo. Nesse momento eu já não me vejo mais. Quem quiser perguntar alguma coisa, quiser falar, pode anotar. E no final a gente vai trazer para reflexão, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Nós vamos falar, então, de inconsciente coletivo. E eu faço a abertura aqui com essa imagem. E eu queria já que vocês fizessem um exercício consciente de observar essa imagem durante alguns segundos e tentar acessar o que ela representa para você. O que ela traz. Quais são os elementos que você consegue ver aqui, vamos pensando em arquétipos, que traz para a sua consciência algum tipo de rememoração, algum tipo de experiência, algum tipo de lembrança, ou a palavra acesso de alguma circunstância. Se você observar nitidamente essa imagem, ela tem vários elementos e várias figuras, com uma simbologia. Dentro dos estudos do Jung, tem um livro que chama Homem e seus Símbolos, no qual ele estuda os arquétipos, né, humanos, que nós vamos entender isso mais à frente. Mas toda essa imagem é uma imagem única e não existe uma separatividade entre alguém sobressaindo sobre os outros. No primeiro momento, a nossa mente vai fazer uma leitura que a mulher está numa posição destacada, fazendo essa junção das mãos que tem um significado do nosso inconsciente coletivo. Significa algo e a gente já acessa naturalmente o significado desse juntar de mãos. Cada um vai trazer aí para a sua consciência a representatividade disso na sua vida. E aí vocês estão vendo um carneiro, ou um cabrito para alguns, um coelhinho, um porquinho da Índia, um olhar aqui de um senhor mais velho, com as rugas aqui. A gente pode pensar também que seria um primata. Alguns podem fazer uma leitura de um primata. Aqui nós temos uma tromba de um elefante, umas penas de uma ave voando. Enfim, então vamos lá para a parte teórica. O que é inconsciente coletivo? E aí eu coloquei, entre aspas, inconsciente pessoal, porque existe uma subdivisão, e nós vamos entender essa divisão mais à frente, que Jung acessou em 1998. Antes, Freud, em 1996, que é considerado o pai da psicanálise, pelo estudo e a descoberta do inconsciente, né? Alguns acreditam que foi Freud que descobriu o inconsciente, mas existe ainda uma divergência ainda sobre o termo. O inconsciente já existia, na verdade, mas não tinha um significado. O que o Freud fez, então, dentro dos seus estudos, dentro da sua obra, que é uma obra conceituada e, ao mesmo tempo, aclamada pelos estudiosos, que foi a interpretação dos sonhos, né? Com essa obra, a interpretação dos sonhos, Freud ele ficou, entre aspas, mundialmente famoso por o ego dele. E ele, então, trouxe a discussão do que é o inconsciente. Primeiro, ele definiu que o nosso psiquismo é formado por estruturas denominadas aí de ego e superego. Antes dele trazer essa percepção, com essa descoberta do inconsciente, ele só acreditava que existia o consciente e o inconsciente. E depois ele fez, então, essa separatividade do psiquismo entre id, ego e superego, né?
que significa cada um, para vocês terem uma ideia? O id está relacionado às nossas pulsões, relacionados aos desejos, e esses desejos para o id não tem nenhum tipo de consequência. Ele simplesmente busca o prazer sobre todas as coisas. Ele não leva em consideração nenhum tipo de contexto social, humano, experiências passadas, nada importa para o id. Ele quer simplesmente a conexão com o prazer, independente do que vai lhe causar de consequências no futuro. Ele ainda não teve acesso à lei da polaridade ou causa e efeito, né, dentro do hermetismo. Ou seja, o id só quer prazer. Ele só quer prazer, ele não quer saber o que vai acontecer, ele quer satisfazer o seu prazer dentro do psiquismo. O que o ego faz, então? Para o Freud, o ego, ele é algo que está pautado pela construção de uma consciência baseada em acessos de cultura, de informação, entre certo e errado, é feio e bonito, verdadeiro e falso. O ego, ele tem essa preocupação de um mundo externo sobre a sua manifestação e, ao mesmo tempo, se isso é, como posso dizer, prazeroso para ele também. Ele leva em consideração o prazer, ele não deixa de desconsiderar o prazer. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Isso. E aí, o que acontece? Nós temos uma luta entre o que o id quer de forma pulsiva, compulsiva, em cima do seu prazer, o que ele busca, o que o ego considera corretamente viável, porque ele acredita que é viável, e nessa luta entre o que o ego quer e o que o id quer, nós temos o superego. O superego é o quê? É como se fosse aquele juiz que vai mediar o que um quer e o que o outro não quer. E aí ele vai falar, vamos fazer assim então, essa manifestação vai ser possível. A gente atende o ego e atende o id. Ou senão, às vezes, ele funciona como juiz, ele fala assim, cara, o ego tem razão. Eu acho que dessa forma, id, não tem condição. Às vezes o id quer assim, cara, eu quero sair pelado pela rua. O id quer isso, eu quero sair pelado, tô sentindo vontade de ficar pelado e eu vou sair pelado. Aí o ego fala, cara, socialmente você sai na rua, o povo vai te julgar, vai te apontar o dedo, você é perigoso ser preso, você vai ter aquilo ali. E aí o superego fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos sair só de short. Fica aí um com camisa, outro sem camisa, as vai de top, calça baixa, vamos sair assim que os dois ficam, entre aspas, atendidos nos seus desejos. Eu estou trazendo um exemplo mais superficial mesmo, só para vocês entenderem como é que funciona o psiquismo. Essa luta energética interna que fica vibrando inconscientemente dentro da gente o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente vai entender que talvez isso é o nosso pensamento como manifestação. A gente vai dar atenção um pouquinho para esses pensamentos que ficam ali causando ansiedade, causando um pouco de depressão quando volta ao passado, ansiedade pelo futuro em cima de uma expectativa que é criada, uma tentativa de explicar o que está acontecendo no presente pelas coisas do passado. Aí fica esse jogo psíquico, assim, que você não sabe o que você faz, né? Escutando esse tanto de murmúrio aí mental. E aí, o que Freud traz para a gente dentro dessa ideia, né? Ele traz uma ideia que existe o inconsciente pessoal. O que é o inconsciente pessoal, então? É o inconsciente traçado pela minha individualidade, das experiências que eu passei desde a minha infância, que eu abri o olho, comecei a chorar. E aí, ele também acredita, mais à frente nos seus estudos, que dentro da vida uterina também existe essa percepção das coisas que acontecem no mundo externo com a minha mãe, e as emoções da minha mãe vão me ajudar na formação do meu inconsciente pessoal. Muitas pessoas têm medo de lugares fechados, apertadinhos, porque durante a gravidez elas tiveram incômodos emocionais e ela se sentia comprimida dentro do espaço uterino, dentro da barriga da mãe. E quando ela vem para a vida manifesta, ela começa a ter medo de lugares muito cheios, apertadinhos, que ela rememora inconscientemente o estresse que ela viveu dentro da barriga da mãe. Se foi uma gravidez um pouco mais, problemática, enfim. Estou trazendo só exemplos mais palpáveis para a consciência aí.
E aí, esse inconsciente pessoal dessa experiência, ele vai se manifestar no futuro na minha vida humana, na minha vida adulta, né? E também toda a experiência que eu vou vivendo gradativamente, desde quando eu abro os olhos e as informações que chegam através das pessoas da minha família que eu convivo, pai, mãe, irmão, tios, vizinhos, amigos, os lugares onde eu frequento, o meio onde eu estou inserido, as coisas que eu vivencio, ali eu vou formando as minhas crenças e meus paradigmas. Isso faz parte do inconsciente pessoal. Ao mesmo tempo, nós vamos entender o que é consciente coletivo, né? E o que acontece então? Para Jung, que já pega uma outra linha, só para vocês entenderem a diferença entre Jung e Freud, Freud baseava-se as suas teorias tudo relacionado à pulsão sexual, dos desejos contidos do id. O id, como busca o prazer, e a palavra prazer, pensando em chakras, vai estar relacionada a segundo chakra, ou segunda dimensão de consciência. Essa energia, que para o id é uma energia gostosa, uma energia que sente nutrição, que ele se sente vivo quando ele tem as experiências do prazer, e não só o prazer sexual relacionado a ato genitário, o prazer de comer. Quando eu estou comendo aquela coisinha que vocês gostam aí, vamos pensar, para quem gosta de carne, aquela carninha suculenta lá, feita no churrasquinho, com salzinho, você está comendo aquela gordurinha aí você está salivando, que ele traz um prazer para o id, é como se fosse um gozo, né? Um prazer. Não só o prazer no sentido das trocas da genital e do orgasmo, mas um prazer. Um prazer de, vou comprar uma roupa nova, vou gastar dinheiro no shopping, vou comprar uma roupa nova. Isso é um prazer também. Isso é uma pulsão do id, né? Tudo aquilo que eu começo a perceber que eu tenho vícios, eu estou alimentando as minhas pulsões do id, porque está relacionado à busca do prazer, independente das consequências. E às vezes a gente não tem clareza sobre isso. É a manifestação do id que está sobrepondo as manifestações do superego como um juiz e abafando o que o ego da personalidade, segundo Freud, cria. E Jung tem uma outra visão sobre isso. A grande disputa entre os dois, e aí eu vou trazer umas coisas da vida deles, vocês entenderem, é que, enquanto Freud baseava a sua teoria tudo relacionado às pulsões sexuais contidas do id para explicar as manifestações psíquicas e a psicose, Jung acreditava que era libido, era força sexual que também estava atrelada a um inconsciente coletivo que vai além desse inconsciente pessoal. O Freud não gostava do Jung porque o Jung acreditava muito no transpessoal, algo que ia além das racionalidades, que era meio ocultista. E Freud, então, debatia o ocultismo porque não tinha bases científicas. Freud era mais cartesiano, Jung era mais transpessoal, tinha experiências transcendentes, vivia o mundo espiritual de uma forma mais vívida, intensa. E aí, eles trabalharam junto durante um tempo. Eles eram muito amigos, dois eram super amigos, e era uma amizade muito além dessas que a gente consegue perceber. Sabe aquela coisa que tem cartas que Freud escreve assim, ao meu filho Jung. Ele acreditava que Jung ele tratava Jung como se fosse um filho, de tanto que ele amava Jung. Olha para você ver que interessante isso. Eles tinham um vínculo muito forte entre os dois. Um lado cartesiano e um lado intuitivo. E os dois, enquanto trabalharam junto, desenvolveram várias teorias. Só que quando começou a entrar nessa parte, vamos colocar aqui, da transpessoalidade, eu não vou dar nome de espiritualidade, porque tem coisas além desse conceito espiritual que a maioria das pessoas entende, mas quando ele começou a trazer coisas do ocultismo, Freud começou a ficar com birra de Jung. Freud começou a ficar com birra, começou a achar ruim, começou a debater, e eles brigaram feio, tanto que Freud proibiu Jung, depois de participar de qualquer reunião ligada à psicanálise em que Freud estava. Eles não se encontravam mais. Isso foi tão forte, tão profundo, que Freud fez um anel com um símbolo, que eu esqueci agora se era um símbolo relacionado ao que a gente estudou, que está me vindo aqui, sobre o infinito.
que classificava aqueles que acreditavam na teoria dele, que podiam participar dos seus congressos seminários, e todos eles tinham um anel, como se fosse uma, como posso dizer assim, uma identificação dos discípulos de Freud. E Jung, então, pegou as suas trouxinhas, juntou e foi seguir o seu caminho da transpessoalidade. E o que Jung acredita, então, dentro do inconsciente coletivo? O Jung fala que tudo que está no nosso campo vibracional, na nossa consciência, e quando entende consciência, não é essa mente que a gente vê em desenhos como formato de cérebro, porque a consciência ela não está aqui dentro da nossa mente. Vamos limpar e clarear a nossa consciência. Ela se manifesta através de campo vibracional, onde nós temos o corpo físico, que é uma consciência física de frequências mais densas, onde estamos materializados. E a gente consegue ver, a gente consegue sentir, a gente consegue tocar o mundo que a gente vive pela consciência física. Pelas experiências que a gente vai adquirindo, e essas experiências que vêm do sentir de fora, chega no nosso campo vibracional, ela gera no nosso quarta dimensão de consciência uma emoção. E aí essas emoções, de acordo com a nossa personalidade, vão ser classificadas entre boas, ruins, alegres, felizes, tristes, agoniantes, angústias, blá, 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 blá. E isso vai formar, então, uma consciência emocional. Ao mesmo tempo que forma uma consciência emocional, traz para nível mental a percepção de quem eu sou. Eu sou muito mais que meu pensamento, eu sou muito mais que meu corpo físico, eu sou muito mais que a minha fala, eu sou muito mais do que isso que eu vejo. O mundo é muito maior do que eu tenho capacidade de perceber com os meus olhos da face, com o meu nariz, com o meu ouvido. Existem coisas muito além disso que o meu corpo denso é capaz de captar, porque eu sou uma antena e eu capto frequências e energias. Então eu formo uma consciência mental. E nessa consciência mental existe uma outra consciência maior, que é uma conexão entre o mundo espiritual, e onde eu tenho uma ponte que consegue captar todos esses códigos que estão no universo, e através da minha vibração, a partir do que eu vou sutilizando isso e ampliando a minha consciência, eu consigo ter acesso. Não são todos que vão ter acesso a esse mundo. Por quê? Porque estão todos pautados ainda na consciência física. Todo mundo acredita que eles só são esse corpo, que tudo que representa na humanidade é só isso, só o corpo físico, é só o meu prazer. Está relacionado ao que eu estou fazendo que está me deixando feliz ou triste, é só isso. E aí a pessoa fica embotada, cega na ilusão e ela não entende nada. Me veio te contar um caso para vocês interessante, para vocês verem como é que a mente cartesiana, pautada nessa questão da consciência física, ela é tão embotada, mesmo você tendo uma mente brilhante. Freud, um cara, querendo ou não, ele tinha conexão espiritual. Como é que ele acessou tanto conhecimento se não fosse uma conexão espiritual que mesmo ele, inconsciente, não sabendo, foi instrumento para a manifestação disso? Só que ele buscava tanto prazer no sentido de existência, que Freud começou a usar, vou contar para vocês aqui, gente, em off. Ele começou a usar cocaína. Freud descobriu, foi um dos caras que foi precursores da cocaína. Olha que interessante. E quando Freud usava cocaína, ele entrava em estado de expansão de consciência e ele tinha ali acessos. E ele conseguia, então, diminuir um pouco da ansiedade que ele vivia. Freud era super ansioso, olha que loucura isso. Um psicanalista ansioso. Dicotomia, né? Ele tinha uma namorada que morava em outro lugar, em outro país, e foi a única namorada que ele teve na vida, segundo as histórias, tá, gente? Freud, ele era tão contraído em sua expressão, tinha uma mente brilhante, mas ele era totalmente fechado, ele tinha dificuldade de correlação com seres humanos. E quando ele descobriu a cocaína, através dos outros estudos de outros psicanalistas, e que isso favorecia ele estar em estado de graça ali com a conexão que ele acreditava, né, que era algo só de físico e não era algo espiritual, ele começou
a mandar para a namorada, dentro da cartinha, do envelopinho, uma quantidade pequenininha de cocaína para ela poder conseguir dar conta de morar longe dele e os dois conseguirem manter ali a historinha de amor. Mas vai escutando. Chegou um momento em que Freud ele começou a criar uma certa dependência. E isso começou a impactar diretamente na produção do material. Ele começou a ter problemas na conduta de relação e de expressão. Ele não conseguia mais formular um raciocínio lógico através de palavras que seriam compreendidas pelas outras pessoas. E ele começou a perceber que estava tendo uma sobreposição do id sobre o que ele precisava acessar. E foi muito importante ele acessar isso. E sabe como é que ele acessou isso? Quando ele começou a estudar profundamente os seus sonhos. E que ele via que quando ele usava a cocaína dele e não usava, ele conseguia ter sonhos lúcidos, não com a cocaína, mas sem a cocaína. E ele conseguia transcrever isso para os papéis. Com a cocaína, ele ficava totalmente fora de si. O id sobressaía, as pulsões mais grotescas, mais monstruosas deles ganhavam força. Porque enquanto ele estava consciente, ele tentava reprimir o que vibrava nele. Olha que interessante, Jung fez um estudo do inconsciente para entender essas manifestações do id e trazer luz para a consciência, ou seja, eu preciso enxergar a minha sombra, eu preciso saber o que está me deixando nessa posição, me fazendo mal, para a partir dali eu conseguir me curar. E Jung falava de cura, e Freud acreditava que a cura era só em cima da metodologia que ele criou, da psicanálise, né? E aí, dentro da psicanálise, o que Freud fazia? Que ele começou a ver? Ele começava a ver que, no primeiro momento, ele conduzia através do hipnose. Freud começou com hipnose, gente. Olha que interessante. Pegava os pacientes, trazia, hipnotizava eles, e ele começou a ter dificuldade que alguns não deixavam hipnotizar. Depois ele começou a trabalhar como se fosse uma meditação guiada. E aí ele começava a ter acessos ao inconsciente daqueles pacientes e conduzia eles até certo ponto. Depois ele viu que chegou em determinado momento não funcionava mais. Aí ele começou a deixar, por isso que ficou chata a psicanálise depois, a pessoa falar o que ela queria. E aí, dentro dessa fala que ela queria, ele captava o que era importante do inconsciente, o inconsciente se manifestava. E aí ele pegava os pontos e fazia o cruzamento e conseguia solucionar. Como que ele acessou isso, gente? E ele se curou. Ele se curou, né? Através dos sonhos. Freud foi curado através dos sonhos porque ele acessou o inconsciente. A gente já estudou aqui nessa nossa base o que é o sonho, né? Qual que é o significado do sonho no nível espiritual, no nível da filosofia, no nível da ciência, no nível da psicologia. A gente já entendeu e todos eles têm um consenso sobre o que é os sonhos. Quem não viu, tá lá no YouTube, canal da Movimento Consultoria, Interpretação dos Sonhos. Só buscar lá que vocês vão acessar. Por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque para Jung, o que é o inconsciente coletivo? Só para vocês terem uma ideia. O inconsciente coletivo, ele não é formado só pelas nossas experiências pessoais, não. Ele está pautado, principalmente, nas nossas experiências extracorporais, extrafísicas, de experiências atemporais. O que quer dizer isso? Para o Jung, tem duas camadas do inconsciente. A primeira, o inconsciente pessoal, que Freud também encontrou, onde é mantida toda a experiência pessoal de cada pessoa, podendo essas se tornarem reprimidas, esquecidas ou ignoradas. Ou também há casos de experiências muito fracas demais para chegar à consciência. Aquelas experiências que, né, não faz sentido para a sua vida, você viveu ali e acabou. De acordo com a nossa percepção falante, né? A outra camada é o inconsciente coletivo, sendo uma área mais profunda da psique. Ela é remontada na infância através de resto das vidas dos antepassados. Olha ele falando aqui de ancestralidade, vida dos antepassados. O que quer dizer isso, gente? Vamos trazer para a realidade. Sabe aquela coisa que você vive de repente e para você faz muito sentido? Você não sabe por que faz sentido. Você está vivendo uma experiência que você nunca viveu, mas parece que você já viveu ela em algum momento da sua vida. Você fala, cara, eu tenho certeza que eu já vivi isso. Nossa, onde que eu já...
Aí você tenta achar que é de um sonho, a sua consciência, né, da personalidade vai trazer um tanto de respostinha para você acreditar que é aquilo. Ah, foi de uma vida passada, foi lá no Egito, foi lá na Grécia, foi lá na África, foi lá numa mata no meio do Acre, foi no Japão. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, ele vem dos seus antepassados. Toda a energia dos seus antepassados, com a cultura, experiências que eles tiveram, é repassada através dos genes. Dentro do estudo aí, para as consciências e para o ego ficar mais calmo, da medicina, o estudo dos genes já é comprovado que eles trazem ali características da nossa ancestralidade. Você não é formado só do gene do seu papai e da sua mamãe. Porque o gene do seu papai e da sua mamãe tem um gene dos avós. E o gene dos avós tem os genes dos bisavós. Dos bisavós tem dos tataravós. E assim consecutivamente. Ou seja, você está acessando, através da genética, um inconsciente coletivo. Ah, tá, mas genética explica isso. Mas e eu? E eu? Por que eu tenho acesso a isso tudo? Será que foi eu que vivi? Será que foi eu que estava lá? Para o Jung, essas imagens primordiais, denominadas arquétipos, elas vão trazer mensagens. Porque essas mensagens são herdadas da humanidade. Quando a gente vê o carneirinho aqui, o cabrito, a gente lembra de quê? Para quem faz os estudos aqui do Evangelho no Lar, está estudando os buscadores, a gente estudou a Páscoa algumas semanas atrás, a gente falou sobre os rituais para Yahvé, a gente falou da utilização dos animais, o que significa o cabrito? Pureza, o macho, o primogênito, traz uma questão ali de consagração, de conexão com a espiritualidade. O que significa a águia? Na sua transformação, na sua transmutação de renovação. O que significa o primata? Qual é o significado dele em imagens para você, esse tipo de evolução? O que significa juntar as mãos na posição aqui? É uma conexão que eu estou fazendo com o meu centro, buscando ali aquilo que eu chamo de Deus. Essas imagens, todas elas têm mensagens. Por isso que a gente fala que o tempo todo a gente está recebendo mensagens para o inconsciente, não é para o consciente. O Jung acredita muito nisso. E o que isso é na prática? Nós estamos trazendo isso, por que nós estamos falando de inconsciente coletivo? Para poder explicar. Olha que lindo, 21:11. O que nós estamos experienciando aqui. Então, nós vamos falar de ancestralidade e modernidade, ou seja, muitas das estruturas que constituem os seres humanos são herdadas de seus ancestrais. Fato, explicado pela medicina através dos genes. E, com o tempo, são transformados juntamente com as revoluções de ideias, tecnologias e inovações, mas nunca perdendo a essência e suas raízes. Então, vamos pegar palavrinhas aqui que são códigos, tá? Primeira coisa, herdado de seus ancestrais. O que é herdar? Herdar é você receber. Quando você herda algo, no nosso conceito da sociedade hoje, humanitária, você está herdando algo. Você tem a escolha de herdar isso ou não? Aí você vai trazer para aqueles exemplos mais superficiais. Ah, eu ganhei uma dívida, eu não queria não. Ah, mas você é filho, você herdou. Ah, eu ganhei uma casa. Ah, isso eu quero, isso é legal, tem prazer nisso aí. Beleza, tem dinheiro, então tá bom, você faz tudo certo. Ó, você herdou aí uma doença genética da família. Ah, mas eu não escolhi isso, mas você herdou. Você tem poder de escolha sobre a herança? Dos seus ancestrais, de toda uma história. Por isso que quando a gente começa a se curar, a gente cura não só toda uma ancestralidade que vem atrás de nós, mas a partir de nós para frente da geração das nossas famílias. Se você está vivendo situação que você detesta, que está ruim para você, que está fazendo mal, e quando você está se colocando em posição de cura, que está se abrindo, você não vai curar somente quem já foi, toda uma energia, toda uma egrégora, você está se curando interiormente, mudando seus genes, porque os genes mudam, gente. Vocês sabem disso que mudam? Na transmutação, que a gente já aprendeu, transmutação alquímica é mudança de conformação de células. E
E a gente sabe que todos os dias nós estamos renovando as nossas células. De 6 em 6 meses, todas as nossas células do corpo são transmutadas, são renovadas. E quando eu acesso a cura, eu curo. E a partir de mim, quem vier, e aí eu não preciso pensar simplesmente em tradução genética, em direcionamento de eu posso pensar em energia, já que eu aprendi que a consciência não é meu corpo físico. Então, se eu mudo a minha energia, se eu me curo, quem me orbitar, naturalmente vai receber essa radiação e vai começar os seus processos de cura também. Olha como é que isso tudo é profundo, não é uma questão só eu individualmente. Quando a gente fala que a gente cura a humanidade, é porque a gente está favorecendo uma subida vibratória para outras consciências. O nosso esforço é íntimo, é individual, é particular. Os benefícios e a bem-aventurança que eu vou acessar são para mim, nessa vida manifesta. Mas a partir disso, eu estou contribuindo para um coletivo. Por isso que é importante focar em você, entender quem você é, acessar, ter autoconhecimento, fazer um mergulho profundo para entender quem você é. E aí vamos pegar outro código que é importante aqui. E com o tempo são transformados, juntamente com as revoluções de ideias, tecnologia e inovações. Ou seja, o que é uma revolução? Revolução é quando eu vou contra aquilo que eu acredito que não é evolução, mas eu tenho que revolucionar algo que não funciona mais para mim. Eu tenho que transmutar algo que já não faz mais sentido. Eu tenho que revolucionar o que eu já faço. Porque se eu fizer sempre a mesma coisa, eu não estou evoluindo. Eu não estou fazendo nada diferente, eu estou simplesmente cumprindo uma vibração herdada, vivendo as mesmas experiências dos meus antepassados, vivendo no mesmo círculo restrito, falando das mesmas conversas, que não me levam a lugar nenhum, tendo as mesmas experiências. Traduzindo, eu vou acordar, tomar café, sair para trabalhar, voltar para descansar, dormir, ter uns momentos de prazer para o meu id, e ele vai ficar felizinho ali, eu vou buscando esse prazerzinho, aí de no outro dia eu faço a mesma coisa, e quando começa a faltar, eu entro nos aqueles sistemas de auto-julgamento, depreciação, menos-valia, e começa a sofrer, e estou repetindo um processo que vem... É só você olhar na sua família, gente. Olha na sua família. As respostas estão aí, de muita coisa que você está vivendo. Está falando mal da minha família. Não estou falando mal da sua família, não, gente. Eu estou chamando a atenção para você observar. As pessoas vivem o que vivem, às vezes, porque são inconscientes. Agora, se você está tendo um momento de despertar, se você está tendo uma oportunidade de acessar o conhecimento, você tem que fazer algo. Ou senão você escolhe viver da mesma forma e está tudo bem, é uma escolha. Aí nós vamos entrar em outros parâmetros, que é outra conversa, que nós vamos falar de reencarnações, de mudanças de frequências, de chamados. É outra conversa, né? Para agora não. Mas outro código aqui. Mas nunca perdendo a essência. O que nós estamos buscando sempre que a gente fala nos nossos estudos? É essencial para você, faz parte da sua essência, isso diz de você, é central, essência é algo que é centro. Tem sentido, qual que é a intenção? Nunca vai perder a essência, porque qual que é a essência da humanidade? Desde quando ela foi criada no Jardim do Éden por Adão e Eva. Qual que é a essência do ser humano? Vocês sabem isso? Vou deixar vocês refletindo, não vou falar não. E buscando as suas raízes. Por isso que às vezes quando vocês vão viver determinadas experiências, você tem aquela sensação que você já viveu, já passou por aquilo, não é déjà vu, né? Que é outra coisa que a gente já estudou também. Você vai entendendo que aquilo nada mais é de uma manifestação do seu inconsciente, de experiências dos seus antepassados, ou às vezes de você mesmo, que você novamente está tendo acesso. E só para vocês entenderem, quando eu falo acesso, o que significa acesso, gente, na etimologia da palavra? Acesso, para muitos, é abertura de portas, é conexão,
é permissão, ou às vezes é barreira. Por exemplo, fez a provinha para o vestibular, não passou, as suas notas não te deram acesso para você entrar nessa faculdade. Fez prova para tirar carteira de motorista, não passou, você não teve ponto suficiente para ter o acesso. Só que todo mundo fala acesso e não entende o que é acesso. Eu vou falar uma palavra para vocês aqui. E não vou falar mais nada, vocês refletirem o que significa acesso de forma central. Vocês vão entender aqui, ó, os 3 pontinhos. Acesso é caminho. Quando você tem acesso, você está no caminho. Você está percebendo tudo. Você está tendo olhos de ver. Porque você está fazendo conexão com aquilo que é central. Você está no caminho. E quando você não tem acesso, porque você fica lutando aí do lado de fora desesperadamente para querer as coisas, para ter acesso, eu quero acesso, da forma superficial como a gente entende, você está totalmente fora do caminho. Acesso é caminho. Aqui é a bibliografia, que lindo, 21 e 20, gente, é muito lindo. É a bibliografia do trabalho, de onde eu tirei, né, essa parte teórica, cartesiana, linear, que o nosso ego, a nossa personalidade precisa para sobreviver e é muito importante para a funcionalidade nossa na matéria, não tem nada separado. Então, é aprender, trazer para a consciência, vocês estão tendo acesso e a partir disso manifestar na vida presente o espírito na matéria. E para ação. E para ação. Vocês repararam que tem um gato preto no cabelo dela aqui, com o olhinho brilhando, olha. Agora a imagem está mais baixa, né? Dá para ver. Tem um gatinho preto com o olho brilhando aqui. Isso também é um código. Deixa eu voltar aqui. Para a gente poder trocar a nossa ideia. Deixa eu parar a apresentação. Arro? Vamos abrir, então, para as nossas perguntas. É muito lindo de ver. Ai, a radiação é muito forte, muito lindo. Vou parar aqui. 1, 2, 3, parando. Obrigado a todos por assistirem até aqui. Estaremos presentes na próxima semana com os buscadores novamente, às 20h22 da noite. Até mais. Um grande beijo no coração.